Aula 2. Perispírito. Palavra criada por Allan Kardec para designar o envoltório do espírito, do grego peri, em torno. Não há como nem meio de podermos imaginar o espírito na sua essência. Podemos visualizá-lo na sua individualidade. Tal visualização somente nos é possível por meio de um corpo semimaterial, energético, o perispírito. Vejamos o que é o espírito. É imprescindível e de suma importância que o nosso raciocínio seja efetuado em termos espíritas, com o fim de podermos entender perfeitamente. Em O Livro dos Espíritos, Kardec nos informa o seguinte: a pergunta 23. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Note, essa resposta encontra-se no capítulo 2, parte 1 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec trata e estuda dos elementos gerais do universo. Continuando, mais à frente, a pergunta é novamente formulada, mas de forma diferente. Note a formulação da pergunta 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Tal resposta encontra-se na parte 2, capítulo 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec trata e estuda do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Estaremos, porventura, diante de uma contradição na resposta? Não. O que entendemos, então? Que se trata de uma perfeita ordem, visto que a pergunta 23 do Livro dos Espíritos, a resposta nos informa seu princípio inteligente do universo. E a resposta à pergunta 76, os seres inteligentes da criação. Há uma identificação perfeita nas respostas. Os seres inteligentes são aquele princípio inteligente, já individualizado. Se não, vejamos a resposta à pergunta 79. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente? Qual a importância dessa resposta? Notamos e vimos estampado um dos princípios básicos da doutrina dos espíritos, igualmente da criação, a progressão dos espíritos em sua evolução. A evolução está imanente ao corpo doutrinário do espírito. Vejamos aqui um poema da evolução de Rubens Romanelli, no livro O Primado do Espírito. De muito longe venho, em surtos milenários, vivi na luz dos sóis, vaguei por 1000 esferas, e presa ao turbilhão dos motos planetários, fui lodo e fui cristal, no alvor de priscas eras. 1000 formas animei, nos reinos multifários, fui planta no verdor de frescas primaveras, e após sombrio estágio entre os protozoários, galguei novos degraus, fui fera dentre as feras. Depois que me brilhou o facho da razão, fui o íncola feroz das tribos primitivas, e como tal vivi por vidas sucessivas. E sempre na espiral da eterna evolução, um dia eu transportei da eterna evolução. Eu transportei os ciclos do mal e brilharei na luz da essência universal. Vejam bem, aquele princípio inteligente habita todos os seres da criação a partir dos mais ínfimos, percorrendo toda a escala dos seres inferiores até atingir a escala superior e daí o homem. Mais importante ainda, para a sua manifestação, o princípio inteligente, desde os albores da criação, necessita para a sua manifestação no mundo material e, consequentemente, progresso ou evolução de um corpo, de algo que possibilite essa manifestação, ou seja, de um corpo semimaterial, que o liga à matéria e que, ao mesmo tempo, sirva de seu intermediário, o perispírito. Para nosso estudo, é de grande importância nos conscientizarmos pela análise, pela pesquisa que a obra básica da doutrina dos espíritos, o Livro dos Espíritos, nos mostra constantemente.
esse importante progredir no espírito. Pesquisemos junto a pergunta 189 do Livro dos Espíritos. Kardec indaga: se desde o início de sua formação gozaria o espírito da plenitude de suas faculdades? Em sua origem, a vida do espírito é instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desabrocha. Dando sequência ao raciocínio, Kardec volta à indagação de grande valor doutrinário e científico, quando formula a pergunta 190 do Livro dos Espíritos. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? A inteligência então desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Esse tópico é importante para a evolução, para podermos compreender perfeitamente o papel do perispírito. Iremos encontrar a resposta à pergunta 540 do Livro dos Espíritos, que se segue, elucidando-nos mais ainda na sua compreensão. Enquanto se ensaio para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos, estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam certos fenômenos. Continuando mais à frente, ainda em resposta à mesma pergunta, 540 nos informa: é assim que tudo serve, que tudo se encandeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Sente-se isso, é muito importante. O espírito questionador de Kardec. Quando prosseguirmos, iremos notar uma pergunta importantíssima no Livro dos Espíritos, a de número 606, donde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados, do elemento inteligente universal. Kardec continua formulando, dentro do mesmo esquema de raciocínio, a pergunta 606A do Livro dos Espíritos. Então emanam de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais? Sem dúvida alguma. Porém, no homem passou por uma elaboração que o coloca acima do que existe no animal. De questionamento em questionamento, Kardec vai estruturando o arcabouço, as bases evolucionistas, científicas da doutrina que seria o Consolador. E novamente volta a pergunta a questionar como faz na pergunta 607 do Livro dos Espíritos, querendo saber se na sua origem a inteligência apenas desabrocha para a vida, onde passaria o espírito em primeira fase do seu desenvolvimento, numa série de existências que precede o período a que chamais humanidade. Não satisfeito, Kardec volta ao questionamento e lemos na pergunta 607 do mesmo livro. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não? Já não dissemos que tudo na natureza se encandeia e tende para a unidade? Vejam bem como ele questionava bastante. A sua totalidade vai mais longe para conhecer o que é o princípio inteligente. Ele elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. É um trabalho preparatório, como da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Mas Kardec, aqueles que muito julgam superado e necessitado de revisões, ainda não satisfeito, volta às perguntas e formula de número 611 do Livro dos Espíritos, cuja resposta merece nossa meditação, nossa análise, nosso estudo, nossa atenção. Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo. Assim, de pergunta em pergunta, resposta em resposta, Kardec analisou, meditou e começou a entender com mais clareza, conscientizando-nos de que não existe contradição. Aqui aparentemente poderíamos ser levados se apenas analisássemos as perguntas 23 e 76 do Livro dos Espíritos isoladamente. Entendemos perfeitamente agora a diferença entre espírito e espírito com E maiúsculo, princípio inteligente do universo e seres inteligentes da criação.
verificamos o papel importante que exerce o perispírito, acompanhando o espírito desde sua criação, possibilitando ao mesmo elemento de manifestação e progresso. Bom, eu sou Neide Teles, agora continuamos na próxima aula, continuamos falando sobre o perispírito. Fiquem na paz do Senhor.